nessa noite, amém? Paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor, irmãos. Amém? Vamos abrir nossa Bíblia. Pudesse acender a lâmpada aqui, ó. Por favor, acender a lâmpada. Vamos abrir nossa Bíblia lá em João capítulo 19. João 19, versos 23. Graças a Deus. Deus seja louvado. Dá mais um pouquinho. Irmão, dá mais retorno aqui. Faça favor. João 19, versos 23. Diz assim: Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e também a túnica. A túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: Não a rasguemos, mas lancemos sobre sorte sobre ela, para ver de quem será. Para que se cumprisse a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha vestidura lançaram sortes. Os soldados, pois, fizeram estas coisas. Abra lá em Gênesis, capítulo 3. Versos 21. Gênesis 3, versos 21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Gênesis 37, versos 1. Som. Está sumindo o retorno, vai e volta. Dá uma melhoradinha para nós, irmão. Gênesis 37, verso 1. E Jacó habitou na terra das suas peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos. Apacentava as ovelhas com os seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia más notícia deles a seu pai. E Israel amava a José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhes uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram e não podiam falar com ele pacificamente. Versos 23, do mesmo capítulo. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram de José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia. Amém, igreja? Podeis assentar, glorificando a Deus. Irmãos, Deus é bom o tempo todo Deus é bom. E eu busquei ao Senhor ao longo da semana, mas não adianta, irmãos, a gente querer fugir daquilo que Deus tem para falar com o seu povo. Nós tentamos, quem prega a palavra sabe que de primeiramente nós começamos a folhear as palavras, a Bíblia, e começamos a andar os capítulos, os livros. Agora piorou o som. E o Senhor, irmãos, me levou a esse texto de Gênesis 37, no qual a semana toda eu fiquei pensando e meditando nele, sobre José. José é aquele personagem, irmão, único. É aquele personagem que, se nós olharmos na Bíblia, todos os personagens parece que falharam. Abraão mentiu, Isaac mentiu, Jacó mentiu, Davi mentiu.
Então, se nós olharmos, irmãos, os textos bíblicos, nós vemos que os personagens da Bíblia, a maioria em si, todos mentiram, todos falharam, todos fizeram alguma coisa que desabonou a sua credibilidade, o seu caráter. Mas quando eu olho para a história de José, a única coisa que eu vejo ele pecando aqui na Bíblia, irmãos, é ele ter falado do sonho, é ele ter aberto a boca para falar do sonho que Deus tinha dado para ele. Esse foi o grande, talvez, erro. Talvez ele, na sua humildade, no meio dos seus irmãos, talvez não foi uma prepotência, uma arrogância, por se exaltar sobre os seus irmãos, mas eu vejo aqui uma inocência de um jovem de 17 anos, que abriu os seus lábios de uma forma inocente, para falar algo, sem pensar nas consequências que traria isso para ele. Quando nós olhamos para a história de José, nós vemos um jovem que se tornaria um homem, um sonhador de promessas, que teve que passar por estágios na vida, que teve que passar por processos na vida, para que Deus pudesse moldá-lo, para que Deus pudesse trabalhar, torná-lo um homem preparado para algo grande. Quando nós olhamos a história de José, nós podemos ver que Deus é bem diferente de uma história de Jó, por acaso. Não é como uma história de Jó que Deus coloca Jó a tentação, ali a aprovação. Mas José, ele é diferente, ele é peculiar na história bíblica, porque através da vida de José nós podemos tirar uma lição. Nós podemos tirar várias lições. Nós podemos aprender, irmãos, com José. E é isso que nós vamos fazer hoje. Nós vamos aprender com José. O nome José significa no hebraico aquele que acrescenta. José era o filho amado de Jacó. Por quê? Porque ele é o primogênito entre Jacó e Raquel. E Jacó amava mais Raquel do que Lia. Desde a história de Labão, ele vai trabalhar ali mais anos para poder reconquistar ali o amor que ele tinha para Raquel, apesar do tio ter enganado ele lá atrás. E ele nasce de um milagre, porque Raquel não podia ter filho. E Deus então resolve abrir a madre dela, depois de tantas desavenças entre as mulheres, entre as concubinas. José, ele tem os irmãos, mas o único irmão de sangue dele é Benjamim, o mais novo, do qual quando nasce a mãe Raquel morre. E José então se torna um filho predileto, amado de Jacó. Talvez pelo seu caráter, talvez pelo seu amor a Deus. Porque quando nós andamos agora, nós vamos andar nas páginas da Bíblia, nós vamos observar que os irmãos de José, eles estavam péssimos no quesito de caráter. A Bíblia nos revela que José tinha 17 anos. Ele trazia as notícias dos seus irmãos para o seu pai Jacó, inclusive os filhos das concubinas também, os seus meios irmãos. E Jacó então, ele passa a admirar mais o filho, e então ele quer presentear o filho, ele lhe dá uma túnica. Essa túnica, ela faz toda a diferença no meio da família. Não é uma túnica comum, uma túnica de um pano grosseiro, branco. Era uma túnica colorida. Isso tem um significado importante aqui, mas eu não vou entrar nessa história das cores da túnica, porque demora para falar sobre isso. Mas ele se distinguia e se diferenciava quando ele colocava aquela túnica. E através dessa túnica, diz muito a respeito de quem era José. E através dessa túnica, vai causar muitos problemas também para José. E através dessa túnica, nós vamos aprender hoje que nós também temos uma túnica. Então José, ele trazia as más notícias dos irmãos que ele ouvia lá no campo.
E ele entregava os irmãos dele. E os irmãos dele passaram a odiá-lo cada vez mais. Os irmãos dele foram apacentar o rebanho num território chamado Siquém. Certa feita, José foi chamado pelo seu pai disse: José, leva, vai ver notícias dos teus irmãos que estão ali em Siquém apacentando um rebanho. 10 irmãos, os 10 irmãos estavam lá em Siquém. Benjamim era o pequenino, não saía, ficava com o pai Jacó, era o mais novinho. E os grandes, os adultos, estavam lá em Siquém. Então José vai lá para Siquém. Só que José, ele tinha contado um sonho. Na verdade são 2 sonhos. O primeiro sonho que Deus deu para José é que ele via um molho, um feixe, e via também os irmãos dele com os feixes. E esses feixes, o dele era maior, o dele se destacava no meio dos irmãos. E os irmãos então entenderam, e Jacó também entendeu isso, que ele se destacava no meio da família. E ele conta esse sonho. E passa-se talvez alguns dias, e Deus dá outro sonho para José, que o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele. Isso dentro da profecia, dentro da revelação divina. Jacó entendeu. Jacó tinha revelações e sonhos. Deus dava sonhos para Jacó no seu período lá atrás patriarcal. Jacó entendeu na hora: porventura eu e a tua mãe e os teus 11 irmãos nos prostraremos diante de ti? Meu irmão, minha irmã, quando ele falou isso, ele assinou a sentença de morte dele. Então, voltando à história de Siquém, eles estavam apacentando. José então vai. E quando José está chegando em Siquém, ele não acha os irmãos. Aí ele fica meio que vagando ali, e um homem que estava passando também naquelas redondezas, vê que ele está perdido e fala: o que você está procurando? Eu estou procurando meus irmãos. E ele fala: os seus irmãos não estão mais aqui, mas eles foram para Dotã. E esse Dotã não é por acaso. Não é por acaso que eles saíram de Siquém e foram para Dotã. Porque Dotã é rota das caravanas, porém Siquém não. Dotã é uma rota onde passavam as caravanas de todas as localidades ali, para levar especiarias, para comercializar dentro do Egito. Então não foi por acaso que os irmãos de alguma forma decidiram sair de Siquém e ir para uma outra região chamada Dotã. Deus estava preparando tudo para José. Deus cuida nos mínimos detalhes das nossas vidas. Deus muda circunstâncias das nossas vidas que nós agora não entendemos, mas nós vamos entender depois, quando se completar o que Deus tem reservado lá na frente para nós. Quando eles mudaram para Dotã, para levar o rebanho para Dotã, ninguém entendeu nada, porque José estava perdido ali em Siquém. Mas José vai. E quando José vai chegando próximo, uma certa distância que podia ser visto de uma forma visual, os irmãos de José ouviram com os seus olhos e disseram assim: olha quem vem lá, José, o sonhador. E conspiraram entre eles e disseram: vamos matar José e vamos ver o que será dos sonhos dele. Olha, irmãos, o estado espiritual, moral e o caráter que estavam todos os irmãos de José. Os 10 irmãos de José conspiraram naquele momento. E coitado, irmãos, do José, inocente, 17 anos, jovem, matuto, dali da roça. Você lembra há 30 anos atrás, aqueles menininhos matutos da roça, quando não tinha internet ainda,
tudo bobinho, sabe? Qualquer um passava a perna, qualquer menino da cidade passava a perninha nele lá na escola, porque eles eram matutos, eles não sabiam de nada, não tinham instruções. José era mais ou menos assim. E os irmãos dele seriam os irmãos mais moderninhos, os irmãos que ficavam mais afastados de José, os irmãos que queriam mais ali fazer as suas falcatruas, suas coisinhas encobertas. Esses eram os irmãos de José. Vamos matá-lo e veremos o que será dos seus sonhos. Quando José chegou, antes dele chegar, Rubens, o irmão primogênito, meio-irmão dele, o mais velho primogênito, meio-irmão dele, que era para ser o primogênito e o líder de todos, mas ele tinha deitado com a Bila, que é a concubina de Jacó, e então ele perdeu a moral no meio dos irmãos. Então Judá vai assumir agora, entre aspas, a primogenitura aqui. Quem vai se apoderar agora de falar mais alto não é Rubem, que por herança seria ele, mas ele tinha deitado com a mulher de Jacó, que era uma concubina. Então ele perde esse direito, essa autoridade no meio dos demais. Aí, irmãos, então Jacó, Rubem, ele pensa assim: peraí, não vamos fazer isso, vamos pegar o menino e vamos jogar dentro de uma cova, porque ele queria ganhar tempo, pelo menos um. Eu penso que pelo que ele fez lá atrás, por ter deitado com a mulher do pai, eu penso assim, era concubina, não era mulher direta, mas era concubina. Eu penso assim que ele queria reparar os erros. Então ele, não é que ele era misericordioso, que ele estava com o caráter dele lá em cima, não. Ele quis remediar o erro lá atrás. Então ele falou assim: bom, eu não vou matar meu irmão. E ele pega, então pensa assim: vamos lançar José na cova. E foi o que fizeram. Quando chega José lá, a primeira coisa que fizeram com José não foi esbofetear, não foi espancar, não foi cuspir nele, não foi fazer algum ato brutal contra José, mas a primeira coisa que fizeram com José, o que foi? Tiraram a túnica de José. Por quê? Porque o que simbolizava a diferença, o que simbolizava o caráter, o que simbolizava o amor paternal de Jacó, de um filho preferido, era a túnica. E a primeira coisa que fizeram, não mataram José, mas tiraram-lhe a túnica de José e jogaram José em uma cova. Pela providência divina, a cisterna estava vazia, porque senão ele teria morrido afogado lá dentro, porque uma vez que entra lá não sai mais, só com uma corda. Então ele entra e é jogado lá. E sabe o que vai fazer os irmãozinhos de José? Vão comer pão. Vão sentar para comer. Irmãos, é impressionante. Eu li esses textos lá em João, e li também aqui em Gênesis capítulo 3, porque o homem andava sem roupa, a mulher andava sem roupa no jardim do Éden, porque não havia pecado, eles andavam nus. Mas quando o diabo conseguiu enganá-los através de uma serpente, e a mulher comeu e deu para o marido, e ele comeu, os seus olhos se abriram, agora eles conheceram o bem e o mal, eles viram que eles estavam nus. Então eles pecaram contra Deus. Eles não poderiam ficar mais nus, porque eles tinham vergonha de ficarem nus. Ficaram vergonhosos um do outro, e também principalmente contra Deus. Então Deus fala para Adão: por que escondeste? Porque eu estava nu. Mas quem te disse que você estava nu? Comeste da árvore, do fruto que eu disse para que você não comesse daquela árvore? E aí um joga no outro. Bom, para finalizar, Deus então, não tendo, eles colocam folhas, mas as folhas secariam, morreriam e voltariam a ficar nus. Então Deus sacrifica o primeiro animal na história da humanidade, tira-lhe a pele, ele faz túnicas.
A partir do momento que Deus deu a túnica para Adão, e o momento que Deus deu a túnica para Eva, começou uma rivalidade entre os seres humanos. Que rivalidade é essa? A rivalidade de querer tomar o que é teu, de querer pegar aquilo que é teu, de querer tomar aquilo que Deus te deu. Deus deu essa roupa para eles. A partir desse momento, nós olhando para os textos bíblicos, nós vamos ver aqui na história de José, que fizeram o que com José? A primeira coisa, tiraram-lhe a túnica. Nós vamos ver que fizeram o que com Jesus? Quando espancaram Jesus, quando crucificaram Jesus, antes de matarem Jesus, repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha vestimenta, a vestidura ou túnica, lançaram sorte. Porque a túnica era tecida de cima a embaixo, sem costura, não dava para rasgar, não dava para dividir. Mas as peças íntimas de Jesus, eles puderam dividir em 4 soldados. Mas a túnica era de cima a embaixo, era uma túnica talar que não podia ser rasgada ou dividida, não tinha como, não tinha costura. Então lançaram sorte e caiu ali na mão de um soldado, e ele ficou com a túnica de Jesus. O que fizeram com Jesus antes de matá-lo? Tiraram a túnica, tiraram a veste de Jesus. Para quê? Para mostrar-lhe o quê? A vergonha. Um homem, quando era crucificado no Império Romano, já era por si, só a crucificação, uma humilhação, uma vergonha tremenda. Agora tiraram-lhe a roupa de Jesus, e ele fica praticamente nu ali naquela cruz, somente com uma pequena peça cobrindo as suas genitálias. E tiraram de Jesus, tiraram de José. E se você e eu não tivermos atenção, vão tirar de nós também. O que? A vida eterna, a comunhão com Cristo, a amizade e a comunhão entre os irmãos. Vão tirar nós da igreja, vão tirar nós do lado do trabalho, vão tirar nós de um círculo de amizade de pessoas boas, vão tirar nós do meio da família, vão tirar nós do que for preciso e do que for possível. Porque o diabo, em João 10:10, ele veio para roubar, matar e destruir. Mas eu louvo a Deus, porque Deus veio para dar vida e vida com abundância. Prosseguindo, jogaram José, tiraram-lhe a túnica. Rubens some do cenário, não sei onde que ele foi. Talvez ele foi para algum canto orar, pedir para Deus uma providência, ajudar lá o menino. E os irmãos comendo. Daqui a pouco, quando eles olham, vem uma companhia de ismaelitas e também midianitas, que são os dois. Midianitas e ismaelitas são descendentes dos filhos de Abraão. Abraão com Agar e Abraão com Quetura. Midian e o Ismael, que é de Agar, são os descendentes de Abraão. Ou seja, são meio parentes de José, que passaram ali. Tanto os midianitas como os ismaelitas são descendentes, são filhos de Abraão, o bisavô de José. Só que eles não sabiam disso. E eles passam. Judá dá um grito e fala assim: olha, em vez de matar o menino, vamos vendê-lo, assim o sangue dele não vai recair sobre as nossas mãos. Pegaram José, quando ele passou, a caravana estava passando, pararam a caravana, puseram uma corda, puxaram José. José acho que pensou: ufa, vocês me deram um susto. É uma conjectura que eu estou fazendo aqui, mas se fosse eu e você, faríamos a mesma coisa. Nossa, eu pensei que vocês iam me deixar aqui, eu achei que vocês queriam me matar de verdade. Nossa, ainda bem, eu clamei tanto ao nosso Deus Pai, o nosso Deus do nosso bisavô Abraão, do nosso avô Isaac, do nosso pai Jacó. Eu clamei tanto por ele, e ele me ouviu. Graças a Deus, eles estavam brincando. Quando José olha, não está na Bíblia não, mas eu posso imaginar o que aconteceu. Quando José olha, ele vê umas moedas de prata sendo jogadas na mão de Judá.
20 moedas, 20 ciclos de prata. Era o preço de um escravo naquela época. José ficou meio que alerta. Daqui a pouco, eu posso imaginar, vindo um capataz lá do meio, um senhor lá de escravos, tacar uma algema na mão de José e no tornozelo de José, e dizer assim: agora tu é nosso. E José, com 17 anos, irmãos, olhava para os irmãos e falava: vocês estão brincando comigo. E os irmãos rindo. Eu quero ver o que vai ser dos seus sonhos agora. Eu quero ver, sonhador. Sonha. As lágrimas descem, irmãos. Ou você acha que José riu, ou você acha que José ficou meio que: não sei o que está acontecendo. José, irmãos, não precisa estar na Bíblia. José, ou eu, você, as lágrimas descem, porque ele sabia que ele estava sendo agora vendido como escravo, e aqueles homens tinham comprado, agora aqueles homens eram senhor dele, e iam levá-lo para o Egito, para vender lá no mercadão do Egito como escravo, para os egípcios. As lágrimas descem. Ele grita: Deus. Eu posso ouvir, irmãos: Deus do meu bisavô Abraão, tem misericórdia de mim. Que Deus, irmãos. Silêncio. Deus do meu avô Isaque, tem misericórdia de mim. E Deus, mais uma vez, silêncio. Por fim ele grita: Deus do meu pai Jacó, que tu deste o nome de Israel, tem misericórdia de mim. E mais uma vez, silêncio de Deus. Algema nas mãos, algema nos pés. Se você lê a história secular antiga, você vai ver que os prisioneiros eram levados assim, à marcha, caminhando assim. Chegavam carne viva, enquanto os seus senhores iam em cima de camelos, os escravos iam marchando, e grande parte, observação, grande parte morria no meio do caminho, por causa do calor do deserto. A Bíblia vai nos falar que ele foi levado para o Egito. Mas eu começo a analisar, irmãos, a história de José até aqui. Eu começo a ver, irmãos, que muitos aqui nessa noite, muitos irmãos e muitas irmãs que entraram por essa porta, ou que nos ouvem através de uma live, você se sente assim, injustiçado, injustiçada, sentindo como se tivesse sido vendida por alguém. Colocaram cadeias nas suas mãos, colocaram cadeias nos seus pés, e você parece que grita para Deus, grita para Deus, grita para Deus, de todos os homens da Bíblia: Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, Deus de Davi. E Deus não te responde. Deus não te responde, nem na madrugada, nem de dia, nem de noite, nem por revelação, nem por sonhos, nem por nada. Não é porque Deus não te ama. Isaías 49 e versos 15: porventura pode uma mãe que cria um filho, filho do seu ventre, ela pode abandonar esse filho? Sim, pode. Mas o Senhor diz assim: todavia eu, diz o Senhor, não te abandonarei, tenho gravado nas palmas das minhas mãos. A Bíblia diz ainda em Isaías que os olhos do Senhor perscrutam toda a terra, e nada passa diante da sua visão. Não é que Deus te abandonou, não é que Deus não quer falar com você, não é que Deus te deixou na mão das pessoas más. É um processo. Deus tem algo maior para fazer na tua vida,
É por isso que as coisas estão andando dessa forma. É por isso que a carruagem anda dessa maneira. É porque o que Deus tem na sua vida é grande. E por isso você tem que suportar, às vezes calada, entre lágrimas. Mas não é isso que Deus te abandonou. Não é por isso que Deus te esqueceu. Não é por isso que Deus não te vê. É porque é um processo. José tinha um processo a passar. Porque Deus tinha algo maior para fazer. Não na vida de José simplesmente. Não na vida dos israelitas simplesmente. Mas na vida do mundo. Pela vida de um homem. Deus cuidaria do mundo inteiro daquela época. Quando José chega, depois de chorar, rostos de lágrimas e terra, sujo o rosto de lágrimas e terra, aquele deserto. Imagine ele andando, irmãos, olhando para trás e vendo os irmãos rindo. Tchau, sonhador. Não é assim que as pessoas falam de você? Não é assim que as pessoas hoje apontam você como uma visionária, como um visionário, como uma pessoa sonhadora que não se concretiza nunca na sua vida? Não é assim que as pessoas se escarnecem, te zombam, te apontam, falam por detrás de você, que depois cai no seu ouvido, você fica sabendo? Não olhe para elas, não retruque com elas, não fale nada para elas, porque um dia elas vão precisar de você. Os irmãos de José não esperavam que um dia eles iam precisar daquele que eles venderam. Esse mundo é como uma roda gigante, ela dá muitas voltas. Um dia nós estamos lá em cima, outro dia nós estamos lá embaixo, mas um dia Deus tira de baixo e põe para cima novamente. Então não menospreze, não zombe de quem está embaixo, porque você não sabe o dia de amanhã dessa pessoa. E você pode estar em cima, mas amanhã você está embaixo, e essa pessoa está em cima, e ainda você pode precisar dela. Hoje essa palavra é forte, irmãos. Eu não passei o meu dia me consagrando, eu não estava brincando não. Eu passei o meu dia me consagrando com Deus, para poder trazer algo de Deus aqui. E o Espírito de Deus está falando através da minha boca, está falando do meu coração o que tem que ser ministrado aqui. E José chegou no mercadão do Egito. Ali negociavam-se os escravos, compravam por 20, 30 moedas, depende ali da pessoa, depende da idade, depende do porte, depende da cor da pessoa, cada um tinha um valor. E quando José estava na fila dos escravos, um homem chamado Potifar, chefe da guarda imperial de Faraó, do Egito, era um homem de muita influência, de muito poder. Ele bateu os olhos, 1, 2, 3, 4, 5. Aí Deus fez assim: volta os olhos lá. 1, 2, 3, 4. Volta os olhos lá. É aquele ali, ó. Eu quero que você pegue aquele ali. E Faraó olhou para José, de alguma forma misteriosa, e falou: eu quero esse. Faraó não, Potifar, perdão, que é servo de Faraó, da guarda, chefe da guarda. Potifar pega José e leva para a casa dele. E José então começa a trabalhar, não mais como um escravo daquele jeito, mas ele é um servo, um escravo, mas um escravo livre agora. E começa a trabalhar ali. E tudo que José fazia, a Bíblia diz, Deus prosperava. Irmão, irmã, presta atenção numa coisa. Se você realmente é uma pessoa de Deus, realmente, de verdade mesmo, não é só vir na igreja, não é só colocar uma roupa de crente, mas se você realmente entregou a sua vida para Jesus, e tem uma intimidade, e tem um amor a Deus, uma comunhão com Deus, e tem a sua fé em Deus, irmãos, não importa onde você esteja, não importa onde você está, tudo que você faz, Deus confirma e assina embaixo.
Se você entra num lugar que está falindo as portas, Deus começa a levantar, o patrão vê, fala, tem alguma coisa com ele, tem alguma coisa com ela. Porque depois que ela pôs o pé aqui, começou a subir a empresa. Começou a subir aqui, a parte financeira começou a entrar. Se você está na escola, me desculpa dizer, mas tem pessoas que às vezes é crente, mas na escola ninguém sabe que ele é crente, ninguém sabe que ela é crente. Mas aqueles que são crentes de verdade e se identificam com Cristo, ele não tem vergonha de Jesus no meio dos amiguinhos e das amiguinhas. E essa pessoa está lá na escola e as pessoas olham e vê que tem alguma coisa diferente com ele e com ela. Quando você está ali no meio dos seus vizinhos, as pessoas veem que tem alguma coisa diferente conosco. Alguma coisa eles percebem. Então não importa o lugar, o que importa é eu com Deus. Porque até aquele momento, ele não estava prosperando. Mas a Bíblia diz que depois que José entrou na casa de Potifar, Deus começou a prosperar a casa do ímpio, para abençoar o justo e o servo. Olha, irmãos, que coisa maravilhosa. Então Deus, ele honra o servo dele, a serva dele, honra essa pessoa para abençoar outros. Porque aquele homem começou a olhar de um olhar diferente para José. Mas como nem tudo é mar de rosas, e nem tudo é mil maravilhas, a Bíblia vai falar que José era um rapaz bonito. Pode ler lá. E era um homem, assim, semblante, né? Forte, bonito. A Bíblia fala de bom semblante, de homem encorpado. A Bíblia nos revela, tá? Que quando ele estava na casa, tudo estava na mão dele. Tudo tinha José em mãos. O homem colocou tudo nas mãos de José, mas só ficou privado da mulher de Potifar. E José então entra, sai, abre a porta, entra, sai, faz as coisas, vai lá para fora. Era um lugar grande. Aí a mulher de Potifar começou a olhar de uma forma diferente para José, porque a Bíblia diz que ele era bonito, de bom porte. A Bíblia fala, pode ler aí, você vai ver. Aí o que aconteceu? A mulher falou um dia assim. Aí um dia José foi trabalhar na casa de Potifar, mas não tinha ninguém na casa. Aí a mulher falou assim para ele assim, ela prestou atenção, não tinha ninguém na casa, ele é bonito. Chegou nele e falou assim, deita comigo. José já tinha perdido a túnica colorida. A mulher falou, deita comigo. Ele falou assim, não posso. O meu senhor, teu marido, ele me deixou tudo nas minhas mãos. Ele não sabe nem o que ele tem. Eu sei o que ele tem, mas ele não sabe. Ele só me privou de ti. Como faria isso com o meu senhor? E também como pecaria contra Deus? A mulher então, irmãos, fica insistindo dia após dia, até que chega esse momento dela pegar e fala, deita comigo. E ele falou, não vou deitar não. E ela então agarra ele. E ele então se esquiva para lá e para cá e sai correndo. E quando ele foge, o que acontece? As roupas, as vestes ficam nas mãos da mulher. Lá vai José ser despido mais uma vez. Lá vai José mais uma vez pagar por aquilo que ele não fez. A mulher então começa a gritar, chama lá os outros servos, vira aquele alvoroço. E aí, o que foi? Ele falou assim, é aquele hebreu lá. Ele veio querer abusar de mim, mas eu gritei. Ó, irmãos, falsa acusação, calúnia. Então José corre e vai talvez para a casinha dele lá e fica lá, porque não sabe o que vai fazer agora. E ela pega a roupinha dela, de José. A Bíblia diz que ela senta e coloca a roupinha do lado. Olha, irmãos, que coisa terrível. Por isso, irmãos, não é porque você é crente e você é fiel a Deus em tudo, que você está isento de passar por problemas, até por calúnias, até por acusações, porque o diabo também não para. Mas se você é fiel e você não deve, você não tem que temer nada. Deus responsabilizará e Deus responderá por ti. José não temia, porque ele não fez nada, mas o problema é sério aqui. É muito sério aqui. Quando chega Potifar,
O que acontece? A mulherzinha lá, aquele jeitinho dela, né? Meio que de Jezabel. Mas o marido sabe a esposa que tem, e vice-versa. Sabe, no fundo sabe quem é quem. Sabe do caráter de cada um. Pode enganar lá fora, pode enganar na igreja, mas quem vive por mais de 2, 3, 4, 5 anos conhece quem tem dentro de casa. Conhece com quem dorme. Conhece. Ó, José, quando chega a Potifar, o que aconteceu aqui? Quando chega a Potifar, irmãos, ela conta para Potifar, o que aconteceu? Potifar então fica furioso, mas o poder que ele tinha nas mãos, Potifar, era de pegar José e falar assim, ó, degola agora, porque o que ele fez, segundo a mulher, é passivo de morte. Nunca que um hebreu é abominável para os egípcios, ainda mais abusado é uma mulher de um homem de autoridade. No escalão ali era do comandante, irmãos, do exército de Faraó. Ele fala assim, prende a José, porque ele sabia que tinha alguma coisa errada nessa história. Ele sabia. Ele falou, José, eu não sei direito, que faz um tempo que está aí, mas não sei. Mas a minha esposa, eu sei que também deve nesse cartório aí. Eu sei que deve. Então ele não manda matar José. Você pode ler, você fazer um estudo teológico nisso aí, você vai ver que realmente José era condenado à morte, sem chance, pelo que ele fez. Não importa se ele era inocente ou não. E José então é jogado no cárcere. Outra vez tiraram a roupa de José, colocaram uma roupa agora de prisão. Pá. José agora é preso injustamente. Mas quando o servo é fiel, irmãos, seja na bonança, seja na tristeza, seja na saúde, seja na doença, seja onde for, quando o servo é fiel, Deus é fiel, irmãos. Deus é fiel, porque Deus foi fiel com José em todas as circunstâncias. Deus foi fiel com José dentro da prisão, e a Bíblia diz que o carcereiro deu todas as chaves, e José cuidava de tudo lá dentro. 2 oficiais de Faraó, um padeiro e um copeiro, eles insultam o Faraó. Faraó manda os 2 para a prisão. Quem é que vai cuidar deles? José. Irmãos, nada é por acaso que está acontecendo na sua vida nesse momento. Nada é por acaso, não é coincidência, não. Nada é coincidência na vida do crente, irmãos. As coisas têm um propósito. Esses 2 homens foram lançados também na prisão. José vai ficar ainda na prisão um bom tempo ali. E a palavra nos revela que então Deus deu um sonho para os homens, os 2, o padeiro e o copeiro. E esses homens tiveram sonhos praticamente quase iguais, só muda ali do vinho da vide para o pão. E eles acordam no outro dia e ficam perturbados com o sonho. José, mesmo preso, mas estava com a sua visão aberta. José, mesmo preso, mas estava tendo discernimento. Os problemas que eu passo, as dificuldades que eu estou passando agora, não pode roubar a minha visão espiritual e o meu discernimento com Deus e as coisas que acontecem aqui na terra. José não era um homem que era levado pelo vento, não era um jovem que era levado pelas circunstâncias. Ele estava ali, mas estava observando tudo. Quando ele olhou para a cara, para a fisionomia daqueles 2 homens, ele viu que estava alguma coisa diferente. Eles estavam meio que tristes. José chegou, por que vocês estão aí tristes, aborrecidos? Então os 2 homens vão contar os sonhos que eles tiveram. José então fala assim, eu sei esses sonhos, porque de Deus as interpretações dos sonhos, Deus dá as revelações. Então ele contou o sonho para José, e José revelou primeiro para o copeiro. E ele falou assim, olha, daqui 3 dias você vai sair e ainda vai servir Faraó novamente. Quando o padeiro viu isso, falou, também tem um sonho. Aconteceu assim, assim, sim, 3 também, 3 e pronto. José falou, você vai ser diferente, você daqui 3 dias, ó, vai perder a cabeça, vai ser decapitado. E aconteceu exatamente como José tinha profetizado e revelado através dos sonhos que Deus deu. Deus deu o sonho para eles, mas deu a revelação para José.
José só falou assim uma coisa: olha, copeiro, lembra de mim quando você sair daqui, porque eu nada fiz da onde eu estava lá para os meus irmãos, e muito menos fiz aqui para os egípcios. A Bíblia diz que em 3 dias o copeiro saiu, porém não se lembrou de José. Irmãos, é fácil ter uma revelação nesse momento aqui. Você faz, ajuda, e as pessoas não lembram de você. Quando elas pegam a bênção nas mãos, elas não lembram da onde que veio tudo, ou através de quem aconteceu muitas das vezes aquilo que Deus usou você para abençoar outros. É fácil esquecer quando eu pego aquilo que Deus me deu e não reconheço e não lembro das pessoas lá atrás. É fácil quando Deus me dá e eu esqueço de ajudar, de abençoar e de lembrar do meu próximo. José ajudou, mas foi esquecido pelo copeiro. Mas como Deus é Deus e continua sendo Deus, a história não para por aqui. Quem é vivo e quem faz o bem e está vivo ainda é lembrado. Até após a morte é lembrado ainda. Lembra daquela pessoa, quantas coisas boas que fez, é lembrado. A gente esquece fácil quando a pessoa é má. Ixi, esquece logo. Mas José não foi esquecido por Deus. A Bíblia diz que ele ficou 2 anos inteiros. É impressionante, irmãos, como as pessoas esquecem fáceis. O homem tem uma mente muito vaga, muito fácil. Às vezes quer esquecer, às vezes até força para esquecer algumas coisas ou ignorá-las. Mas Deus não esquece de nós. Não. Você não entendeu. Deus não esqueceu de você nessa situação que você se encontra hoje. Não, irmãos, Deus não esqueceu. As pessoas próximas da gente esquecem. Às vezes o próprio irmão de sangue esquece, a mãe esquece. Eu falo de vivência própria disso. Esquece. Põe um ponto final, é como se estivesse morto. Mas Deus não esquece daquele que Ele chamou pelo nome. O homem pode esquecer o nome, pode esquecer a pessoa, pode esquecer a casa, pode esquecer a residência, a localização, o número, mas Deus não. Ainda que você pense que você está sozinho, esquecido, Deus está falando: eu não esqueci ainda não. Não. Eu só estou aguardando porque ainda não é o momento. Ainda não chegou o tempo de eu exaltar e honrar a sua vida. Porque essa mensagem aqui é mensagem de pessoas que estão passando por esse processo. É uma mensagem que Deus me trouxe ao coração para pregar para você, para dizer para você: continua, não desista, continue, não pare, porque o que Deus tem para a minha e para a sua vida é muito grande. Não, você não entendeu. É muito grande, irmão. É muito grande, irmã. Tiraram a sua roupa? Tiraram a tua túnica? No meio da caminhada conseguiram tomar? Conseguiram roubar? Conseguiram te lesar? Conseguiram pegar alguma coisa tua? Você se prejudicou no meio dessa caminhada por causa dos outros? Não se preocupa não. Deus ainda continua no controle da situação da sua vida nessa noite. Labachúria cantaramadahai. Ribadu cante noradexanaramai. Eu sinto Deus aqui, irmãos. Eu sinto Jesus aqui na casa. A Bíblia diz que José teve Faraó, então Deus
o copeiro esqueceu, mas José ficou lá, continuou sendo fiel a Deus. E a palavra nos diz que então Faraó teve um sonho, sonhou com vaca gorda, ali no rio, provavelmente o rio Nilo, ali no prado, ali na praia do rio Nilo. Ele sonhou que via vacas gordas e vacas magras, 7. Depois ele dormiu, teve outro sonho na mesma noite, e sonhou que via espigas gordas, graúdas, espigas miúdas, mirradas. Interessante que as magras comiam as gordas, as vacas, e as espigas secas devoravam as espigas graúdas. E isso perturbou a mente de Faraó. E Faraó acordou e disse assim para os seus magos, seus astrólogos magos, seus bruxos da época: olha, eu tive um sonho assim, assim, assim. Só que ninguém pôde revelar, ninguém pôde falar para ele, porque isso aí não era algo normal, natural, era algo sobrenatural. Era algo da parte de Deus, que Deus estava reservando não para magos, astrólogos, bruxos, encantadores da época do Egito, mas para um único homem fiel na prisão. Ainda que ele mesmo pensava estar esquecido lá, Deus estava trabalhando no oculto, no escondido e no encoberto de José. Talvez você pense que Deus, irmãos, parou, e você vê o teu inimigo prevalecendo, firme, forte, com saúde, ali, imbatível, indestrutível. Não se preocupe, não olhe para o gigante, olhe para Deus, olhe para o que o Senhor vai fazer na tua vida, minha irmã. Aí, o dia natalício, né, ali de Faraó, aniversário dele, a Bíblia diz que o copeiro então estava ali servindo a taça de Faraó. E ele fala através desse sonho perturbador, e eles eram muito místicos nessa época. Então o copeiro lembra, Deus dá lembra lá, tem alguém lá na cadeia, na prisão, está preso, mas não deve, está preso, mas tem revelações, está preso, mas é o meu filho, é o meu servo. Então Faraó, aquele copeiro fala para Faraó: olha, das minhas afrontas, dos meus problemas contigo, com o Senhor, eu me lembro, eu e o padeiro, e tinha um homem, um hebreu lá na prisão, e nós tivemos uns sonhos, eu e o padeiro, e nós ficamos perturbados também. Então aquele homem hebreu, aquele moço, ele deu a revelação, ele falou o que ia acontecer conosco antes de acontecer, e assim sucedeu. Eu fui restituído ao cargo e sirvo o Senhor aqui agora. E o padeiro morreu exatamente assim como ele falou da revelação do sonho. Então o Faraó pensou: chama ele, já que ninguém responde aqui, tem um bando de inúteis aqui, chupim, chama esse hebreu. Eita, agora começa a melhorar, irmãos, agora começa a melhorar a história. É aí que eu digo, a roda gigante, irmãos, não para. O mundo não para de girar, não para. São 700 quilômetros no mínimo por segundo, o mundo gira. Manda chamar ele. Ei, irmão, José com aquela roupinha, irmão, tudo rasgada, barbudo, sujo, fedido, irmãos, sem saber, irmãos, o que seria da vida dele. Daqui a pouco chega alguém na porta e fala assim: quem é José aí? Sou eu. Faraó manda te chamar. Você não entendeu, irmão, senão você estava glorificando a Deus. Essa situação, irmãos, essa prisão, essa guerra que você tem
na sua alma, esse conflito, essa situação que não se resolve. Deus tem um dia certo e a hora certa de mandar te chamar. Ah, irmão, eu estou igual José, já estou cheirando mal, tanto tempo que eu estou aqui, eu já estou mofando já aqui. Não se preocupe com isso. Olha as minhas vestes, irmão, já não brilham mais. Tiraram a minha túnica, colocaram vestes de prisão, vestes de prisioneiro sem dever. Não se preocupe com isso. É um processo. Através disso, Deus tem algo muito, 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 infinitamente maior na sua vida. José sai, irmão, sem saber o que está acontecendo. Antes de chegar até Faraó, a Bíblia diz, pode ler: barbearam José e trocaram as suas vestes. Ainda não é a veste ainda da realeza, não é a veste de exaltação, é a veste intermediária, é a veste que você sente que já está saindo da situação, você sente que uma luz brilha lá no fundo do túnel, você sente que Jesus já está chegando às portas, mas ainda não chegou, mas ainda não abriu a porta definitivamente, mas você já começa a respirar um ar diferente, porque você já não está mais agora presa, não está mais no cárcere. Agora você sai do cárcere, toma um belo de um banho, faz a barba de José, troca aquela veste imunda, porque ele não podia se apresentar assim diante de Faraó, e coloca vestes limpas e novas. E Faraó fala assim: ó, eu fiquei sabendo que você revela. Falou assim: ó, eu não, peraí, Deus dará revelação. Aí Faraó conta o sonho, e José fala assim: olha, Faraó, esse sonho, Deus me mostra o seguinte: as vacas, 7 vacas, magras, gordas e magras, espigas, graúdas e miúdas, são 7 anos de fartura e 7 anos de fome. O segundo sonho das espigas é a mesma coisa: 7 anos de fartura de alimento, de cereais, e 7 anos de fome. Faz assim, Faraó. Se eu fosse o Senhor, eu faria o seguinte: separa um homem sábio, faça um homem se tornar governador, dos seus governadores, recolhe a 5ª parte das riquezas do Egito e coloca tudo num celeiro, porque Deus me mostra que será 7 anos de muita fartura e 7 anos depois de muita fome, mas uma fome tão severa que ninguém sobreviverá se você não fizer assim, como Deus está me mostrando. Faraó pensa, olha para os seus servos, sua realeza ali, seus súditos, olha para os seus magos, olha para todos aqueles seus conselheiros, e olha para José. Não importa se tem a maioria, irmãos, não importa a maioria. O que importa para Deus é um só, desde que esse seja fiel. Faraó olha para José e fala assim: porventura não é você esse homem? Faraó diz assim para ele: olha, eu sou o Faraó, você ficará abaixo de mim, só no meu trono você não se sentará, mas no restante, tudo, o país inteiro está nas tuas mãos. Ninguém move um pé no Egito, uma língua, um pé, sem antes passar por você. Ei, irmão, está sofrendo? Dá glória a Deus. Está chorando? Dá glória a Deus. Está gemendo? Dá glória a Deus. Glorifica ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores esta noite. Aleluia. José não retrocedeu, José não voltou atrás, José não pediu para ser governador, mas Deus colocou José como governador de um país. Faraó falou assim: eu quero agora, tira essa roupa dele
e coloca linho fino. Tirou-lhe o anel dele, que é o máximo, é o poder máximo, a autoridade máxima. Lembra o rei Artaxerxes, que tirou o anel deu para Amã? É a mesma coisa. Estava passando o poder para ele. Tirou-lhe o anel, vestes limpas, mas diferente agora, vestes finas, linho fino. Já vou falar sobre o linho para finalizar. E um cordão de ouro. E disse assim, e ainda não para por aí. Está vendo o meu segundo carro? Olhava lá na garagem de Faraó, tinha BMW, Mercedes, Lamborghini, Ferrari e assim por diante, Porsche. Se fosse hoje, pego o segundo carro mais caro do meu estacionamento lá, da minha garagem, e dá para José. E ele não para por aí não. Ele vai andar por todas as ruas do Egito, na área central da cidade, e grita alguém na frente, o arauto: ajoelhai diante de José. Quando o meu Jesus exalta, exalta para valer, crente. Deus não dá miséria não, Deus não dá migalha não, Deus não coloca por cauda não, Deus coloca por cabeça. Se você pegou alguma migalha por aí, não foi de Deus não. Deus te coloca lá em cima, Deus te coloca lá no alto, Deus te exalta onde tem que exaltar, e não tem homem. Deus tira aquele que te impede e coloca você no lugar dele. Agora, José, irmãos, andando na carruagem, chofer do lado, veste de linho, bordada a ouro, cordão de ouro, anel de ouro. Eu queria ser um mosquitinho, irmãos, lá na época. Aonde será que estava a mulher de Potifar? Sabe a pessoa que te caluniou? Sabe a pessoa que te humilhou? Sabe a pessoa que disse coisas a teu respeito que quando você não devia? Deus, pela sua misericórdia, vai colocar essa pessoa diante da tua exaltação. Não pise nela, não mate ela. Está com fome? Dá-lhe de comer para ela. Está com sede? Dá de beber para ela. Assim fará amontoar as brasas vivas sobre a tua cabeça. Aleluia. Não pague o mal por mal, mas pague o bem com o bem. Pague o mal com o bem, melhor dizendo. E a palavra nos diz, para finalizar, que José foi até mudado o nome dele. Zafenate Paneia. Zafenate Paneia. Sabe o que significa isso na língua egípcia? O Salvador do mundo. Salvador do mundo. Um homem que foi vendido injustamente pela inveja de 10 irmãos. Um homem que foi levado como escravo sem nada dever. Um homem que foi levado para ser escravo da casa de um egípcio. Um homem que foi caluniado injustamente. Um homem que foi preso injustamente. Mas um homem que foi lembrado pelo ato misericordioso de um Deus amoroso, que habita numa luz inacessível. Aleluia. Eu sinto a glória de Deus aqui. Abra a tua Bíblia para finalizar. Essa eu quero ler. Apocalipse capítulo 19. Foi falado ainda ontem aqui, mas de toda forma eu ia trazer essa mensagem porque Deus colocou no meu coração hoje. Versículo 6, 7 e 8. Apocalipse 19, 6, 7 e 8. Está aqui no telão? Sim? Está também no telão? Pode jogar no telão também para os irmãos que estão sem Bíblia, ou os irmãos nos seus lares. Olha o que diz: e ouvi como que uma voz de uma grande multidão,
e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: aleluia, paz, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos, alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro, resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Aleluia. Glorifica a igreja. Hoje talvez você esteja sem roupa no reino, sem vestes, porque tomaram o que era teu. Hoje talvez trocaram a tua roupa, a tua túnica injustamente, e te colocaram uma roupa de prisão, uma roupa de vergonha, uma roupa de injustiça, uma roupa de desapontamento, uma roupa de esquecimento. Mas eu quero te dizer em cima desta palavra: sede fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida eterna. Não se preocupe não, porque tem uma veste, uma túnica de linho fino, bordado a ouro, esperando por mim e por você na eternidade. Aleluia. E para finalizar, tiraram as vestes de Jesus, crucificaram, 6 horas, com dores atrozes, cãibras, querendo quase morrer asfixiado, porque uma vez que as mãos estão cravadas, o corpo pende para frente, e aí entra aquele processo de asfixia. Então ele tem que forçar os seus pés e voltar o seu tronco para trás, para poder não morrer asfixiado. E como Deus não aceitava animal que fosse morto por asfixia, Jesus não podia morrer por asfixia, teria que morrer lentamente. A maioria das pessoas crucificadas jogavam o corpo para frente, em questão de 10 minutos nem isso morria. Jesus voltava as pernas para trás, e colava atrás, e falava: eu vou até o fim, eu vou até o fim, eu vou até o fim. Porque tem uma igreja presbiteriana na cidade de Sumaré, lá no Jardim das Palmeiras, que precisa da salvação. Aleluia. Eu vou até o fim. E ele dá o brado: Pai, a ti te entrego o meu espírito. E expirou. Tiraram Jesus crucificado, todo retalhado, sangue, cheio de moscas, bichos. Lavaram rapidamente ele e colocaram lá na tumba. Mas o texto não para aí. Na madrugada do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ao túmulo. Quando chegaram lá, a porta estava aberta, e o anjo gritou: não está aqui, porque já ressuscitou. Aleluia. O nosso Deus é um Deus vivo, não é um Deus que está até hoje numa cruz de madeira. É um Deus que passeia na nave da igreja e toca no teu coração e te diz: filha, filho, eu amo você de uma forma incondicional. Riba do cara de na rabaxeria cantarabia. Eu louvo a Deus, irmãos, porque Deus colocou essa mensagem no meu coração para finalizar. Não desista dos seus sonhos. Sonhe, ouse a sonhar. Você nunca irá além dos seus sonhos. Continue sonhando. Não desista do teu esposo, não desista da tua esposa, não desista do teu filho, da tua filha, não desista daquele que tu ama, não desista dos teus projetos, não desista do teu chamado, do teu ministério. Não abandona, não larga, não vire as costas, não volte atrás, mas siga em frente, porque Deus não tem prazer naqueles que lançam a mão do arado e voltam para trás. Todavia Deus tem prazer naqueles que vão caminhando de fé em fé.
Você pode se colocar de pé, eu vou fazer uma oração de 2 minutos com você. E já vou passar o microfone para quem é de direito. Eu vou fazer uma oração agora com você. Depois o Harris vai cantar um hino que Deus colocou agora no meu coração. Agora, não tinha nada planejado não, agora. Ele vai louvar e você vai sentir a presença de Deus. Vou fazer uma oração para você rápida, bem rápida. Pai das luzes, eu te louvo e te glorifico nesta noite. Eu te exalto, a tua palavra foi pregada, Senhor. Eu sei que o Senhor falou através da minha vida. Deus, confirma esta palavra. Abençoa os irmãos, as irmãs, a cada um dos amados aqui nessa noite. Que realmente, Pai, essa palavra venha fazer guarita nos seus corações e venha surtir um efeito poderoso, não somente aqui, mas aqueles que nos veem e nos ouvem nas suas casas. Senhor, eu te agradeço por esta oportunidade. Que os teus filhos e tuas filhas regozijem. Aí saibam que nós temos um Deus, que eles têm um Deus que ama de uma forma maravilhosa. Porque Deus, o Senhor nos diz em João 3,16 que o Senhor amou o mundo de tal forma, de tal maneira, que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Assim, papai, assim Jesus e Espírito Santo, eu quero através da palavra profética abençoar o teu povo, a tua igreja, a tua esposa, e que eles recebam esta palavra, e que eles saibam o quanto eles são amados por ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a igreja diga amém. 3 minutos de louvor, e você já... Nós vamos encerrar o culto. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê tenha vida.